Vou começar já com um videozinho de uma brincadeirinha aparentemente ingênua, doce, sutil, de confraternização entre os nossos queridíssimos iluministas. Saca só o teor mefistofélico, profundamente diabólico dessa brincadeirinha. Solta aí, Bruno. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos, ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Vai colocar esse pessoal no inquérito. Presidente. Eleitos, então, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Edson Fachin. O que tá vendo nesse vídeo, assim, engraçadinho, vocês viram, né? O Barroso foi eleito presidente, novo presidente do Supremo Tribunal Federal, e é um consenso que ele vai ser eleito com a totalidade dos votos. Sei lá por que circunstâncias, por megalomania, por brincadeira, por ironia, o Alexandre de Moraes votou nele mesmo. E aí vem o teor diabólico da brincadeira. O Alexandre de Moraes chega e diz, se fosse no TSE, o resultado seria outro. Aí o Gilmar brinca novamente. O Alexandre vai colocar todo mundo aqui no inquérito. Parece uma brincadeira sutil, né? Mas se você fizer uma piada em relação ao processo eleitoral, se você fizer uma piada contestando a lisura, a parcialidade do TSE no pleito eleitoral de 2022, você vai censurado. Você vai ter sua conta bancária bloqueada. Você vai ser, em última instância, colocado preso. Vai ser colocado no inquérito do Xandão. De atos golpistas, de atos antidemocráticos, de discurso de ódio, de fake news. O Alexandre de Moraes, ele mesmo, dias atrás, disse que criticar as urnas, criticar o processo eleitoral, criticar o TSE é um ato golpista. Mas ele, Alexandre de Moraes, se coloca no lugar em que ele pode fazer brincadeira com o quê? Estou dizendo o que é a ironia. Por que ele está fazendo uma ironia em relação a ele na presidência do TSE teria um outro resultado eleitoral, no caso da eleição do Barroso, em relação ao Bolsonaro também? Ou seja, ele brinca com a possibilidade de fraude no TSE. Ele brinca com a possibilidade de fraude no pleito eleitoral. Ele pode brincar com as suspeitas que recaem sobre o TSE de ter agido como um ator político eleitoral durante as eleições de 2022 que asseguraram a votação do Lula sobre, a votação vitoriosa do Lula sobre o Bolsonaro. Se alguém fizer uma brincadeira dessas, aliás, se alguém já fez essa brincadeira, se alguém já fez essa crítica de maneira irônica ou não, essa pessoa vai presa. A gente viu recentemente o exemplo do Monark. Tem conta bancária bloqueada, não pode trabalhar, não pode sobreviver, não pode dar entrevista, não pode aparecer, não pode ter opinião, não pode se comunicar. O Monark é só um dos exemplos. O nosso querido Constantino, nosso querido Paulo Figueiredo, vários outros influenciadores, comunicadores, jornalistas, deputados como Dallagnol, caçados, calados, desmonetizados, perseguidos por fazerem e tecerem críticas ao TSE, que é um puxadinho do STF, por ter agido como um ator político durante as eleições. Mas eles, ministros do STF, podem, ao seu bel prazer, tecer qualquer tipo de comentário irônico em relação a suspeitas não, evidências que foi um ator político que eventualmente, de alguma forma, de toda forma, se comportou de maneira parcial. Uma justiça parcial não é uma justiça, é uma injustiça, ou então um carrasco contra uma determinada candidatura em favor de outra. Ou seja, o que eles proíbem a população de fazer, o que eles proíbem cidadãos comuns, influenciadores, jornalistas, políticos de fazerem, de contestar ministros do TSE, de contestar ministros do STF, contestando essas pessoas que deveriam salvaguardar a lisura das eleições, contestando essas pessoas que deveriam salvaguardar a lisura das instituições, eles fazem de maneira galhofeira. Se essa eleição fosse no TSE, o resultado seria diferente. O que ele quer dizer com isso? O óbvio. É só você somar 2 e 2. Está fazendo uma eleição em relação à probidade do TSE. E aí o Gilmar completa, volta a reiterar. Vai todo mundo ser incluído aqui no inquérito. Por quê? Está brincando com o autoritarismo dele, Alexandre de Moraes. Se alguém contesta a vontade soberana do iluministro que hoje manda no país, o Alexandre de Moraes hoje manda no país, você pode ser enquadrado no inquérito.
E lá, os nossos carrascos travestidos de juízes, carrascos da liberdade, carrascos da democracia, brincam, zombam da cara do povo, zombam da perda essencial da liberdade do povo, zombam da falta de possibilidade de você contestar, criticar e querer investigar o processo eleitoral brasileiro. Não estou falando nem de urna, tá? Estou falando do TSE como um ator eleitoral que, segundo o próprio Barroso, derrotou o bolsonarismo. É isso que o Barroso quis dizer, é isso que eles dizem, é isso que o Alexandre de Moraes diz e é isso que você não pode dizer. Se você disser, se você fizer uma crítica, uma ironia, uma galhofa aos moldes do que os iluministas do STF fizeram em relação ao TSE ou aos inquéritos legais que prendem todo mundo, sem um devido processo legal, você vai censurado em última instância. Você vai preso. A gente vive numa ditadura no país em que os ditadores riem daquilo que eles podem falar e fazer e você não pode. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.